Olá, seja muito bem-vindo à Fábrica de Campeões. Eu sou o Caio Ciapina, seu mentor de carreira. E hoje, na segunda Masterclass desse novo modelo do Fábrica de Campeões, atendendo as principais dores do CLT, não sei o que quero para a carreira. Essa é uma dor que atinge milhões de pessoas. Não é só jovem, não é só adolescente, é adulto, é jovem adulto, é terceira idade. Não sei se escolhi a carreira certa. São tantas opções, não é mesmo? E a gente sempre fica entre vou fazer mais dinheiro, vou trabalhar, vou escolher uma opção ou estudar algo que me dê mais dinheiro, ou eu vou atrás do meu propósito. Não importa. A resposta e a direção que eu tenho para te dar hoje como seu mentor de carreira é que não importa. Isso por si só vai trazer um alívio para vocês imenso, além da sensação de realização profissional e essa satisfação pessoal que vocês vão sentir conforme vocês pratiquem o que eu vou te ensinar, porque aqui você está acostumado. Tudo é para ser simples e prático. Então quando você sair, terminar de assistir essa Masterclass, você vai iniciar uma jornada de realização profissional. Independente se o seu objetivo é grana, é dinheiro, independente se o seu objetivo é propósito, independente do cargo que você está agora. Há 9 anos atrás, eu entrei em uma multinacional e sabe qual que era o meu cargo? Analista de Service Desk. Eu atendia telefone o dia inteiro. Sabe que é coisa de 80 ligações no dia? Você já imaginou atender 80 ligações? Mais do que isso por dia. Agora eu te pergunto, você acha que eu sonhei com esse emprego? Você acha que eu sonhei em trabalhar na minha fase adulta atendendo telefone? Não, eu não sonhei com isso. Eu não planejei isso. Mas nem todo mundo, e era meu caso, sabe o que quer para a vida. Tem muitas pessoas que parece que nascem que já sabem o que quer, certo? Elas não vão se questionar isso daqui. Eu não sei o que eu quero para a carreira, eu não sei se eu escolhi certo. Elas não vão, por exemplo, tem um pai ou uma família de médicos, quero ser médico igual a minha família. Assumir a clínica da minha família. A pessoa decidiu, desde, sei lá, dos 10 anos, estudou para isso, entrou, trabalhou. Parabéns. Parabéns, eu não fui esse profissional. E eu acredito que você também não é esse profissional de ter tido a total certeza. Senão você não estaria aqui assistindo. Mas mesmo se você sabia o que você queria, agora que você faz, talvez possa não parecer que era aquilo que você queria. Ou você ainda não alcançou o que você queria. Então nem todo mundo tem o que planejou desde o começo. Isso eventualmente pode acontecer, mas quando você... E vai acontecer. Mas quando você assume aquela posição que você achou que era o que você queria, você pode ter essa surpresa de, opa, não era exatamente isso que eu estava pensando. Então hoje, se você tem como objetivo, ou na verdade, todo profissional tem duas opções, navega entre duas opções, melhor, está na corda bamba entre essas duas opções. Tô até me sentindo no slackline. Lembra da febre do slackline? De um lado, dinheiro, do outro lado, propósito. E a minha resposta para isso, eu não vou passar teste vocacional para vocês, minha resposta para isso é que não importa. Não importa se você quer grana, não importa se você quer propósito. Se você fizer essas duas atitudes, você vai ter realização profissional, você vai se dar bem em qualquer cargo que você passar, e eu digo mais, tome cuidado. Se você praticar esses meus dois conselhos, você corre o risco muito alto de ser promovido. Então, se você não quer ser promovido na empresa que você está hoje, você dose a quantidade de prática que você vai aplicar para não ter que passar por uma situação desconfortável de falar um não para uma promoção, para um aumento, porque você não quer se comprometer mais com aquela empresa. Então, tome cuidado. Se você quer ganhar mais dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro fazendo isso aqui. Você vai ter um aumento e ter promoção. Mas não só isso. Veja que eu quero que você conecte até com as opções de ficar milionário. Antes da gente entrar em propósito, qual é a resposta? Qual é a resposta para não sei o que quero para a carreira? Qual é a resposta? Se não é um teste de vocação, é aprender a atender necessidades e masterizar os seus talentos. Isso combinado. Atender necessidades, se você já fez o curso Fábrica de Campeões, isso eu falo no módulo 2, eu coloco lá como uma ação em que você está fazendo além do esperado, com uma visão de dono, mindset empreendedor, que você
identifica necessidades, enxerga oportunidades onde as pessoas só enxergam reclamação e problemas. Então você percebe problemas e você se torna uma resposta e atende essa oportunidade. Essa é uma forma brilhante de você ser promovido e receber aumento. Mas essa também é a essência do empreendedorismo. Essa é a essência. O empreendedor, ele vê uma dor, um desejo, uma necessidade e ele atende essa necessidade com um serviço ou com um produto. É assim que nasce uma empresa. E vê como que isso pode te deixar milionário. Eu estou falando aqui para a CLT, mas eu quero que você conecte as opções e você entenda até aonde isso pode ir. Eu não quero que você se prenda apenas à informação do CLT. Brevemente, 5 formas de você ficar milionário, muito rico. Sendo herdeiro. Ser herdeiro? Se não, eu vou abaixar aqui, porque eu também não sou. Segunda forma de ficar milionário, ganhando a loteria. Veja, a probabilidade de você perder tudo depois de ganhar na loteria é maior do que você ganhar na loteria. Então também fora do nosso controle. Terceiro, ser um artista, ser um jogador de futebol, um músico, um influenciador, é uma opção. Não vamos descartar, é uma opção. Quarto, empreender que investir. Ser um investidor, cripto, renda fixa, renda variável. Então veja, a gente tem na nossa vida 3 opções para ficar muito rico. Empreender e investir são as mais próximas. São as mais próximas, principalmente se você é um profissional, quer buscar e perseguir sua carreira, o crescimento da carreira. Então veja aqui, Caio, eu não quero ser CLT. Em algum momento eu quero empreender, eu quero ter uma renda extra. Então se você atender necessidades e masterizar os seus talentos, você aumenta a chance de pisar no terreno do empreendedorismo e ficar muito rico. Compreende? Dentro do empreendedorismo, e eu estou falando brevemente, você masteriza os seus talentos, isso significa que você vai ter habilidades, você vai ter habilidades pessoais que você consegue extrair delas ideias para atender essas necessidades de uma forma exclusiva, de uma forma pessoal, de uma forma sua, autêntica. Você pode colaborar com uma empresa, você pode se tornar um sócio, porque uma sociedade ela se divide em 3 necessidades. Tem que ter um cara que tem tempo para rodar a empresa, tem que ter um cara que tem conhecimento de rodar a empresa, de atender necessidades, de criar produto, de criar o serviço, de ter a ideia, e tem que ter um cara que tem dinheiro. Tem que juntar esses 3 caras. Nem todo mundo tem dinheiro, ideia e tempo. Nem todo mundo tem tempo e dinheiro. Nem todo mundo tem tempo e ideias. Nem todo mundo tem ideias e dinheiro. Então precisa se conectar com as pessoas. Por isso que as sociedades acontecem para uma empresa dar certo. Chamam de princípio do mastermind. Mas veja, se o seu objetivo é dinheiro, como CLT, fazer isso daqui você vai ser promovido, você vai ganhar mais. Até porque dentro, veja, agora falando de CLT. Não antes. Então se você quiser eventualmente ter uma renda extra e se tornar um empresário, ser milionário, depois pegar seu dinheiro e investir e ficar mais rico ainda, e depois nem ter que trabalhar mais, deixar o dinheiro rendendo para você, você vai ter que aprender ainda mais, ficar mais aguçado em atender necessidades, em enxergar a oportunidade onde tem problema, atendê-las e masterizar os seus talentos, ficar ainda melhor, constantemente melhor no que você já é bom, personalizando os seus resultados, suas entregas, seus serviços, seus produtos. Mas agora, se você quer ser CLT, por que isso também vai te ajudar tremendamente? Dentro de uma empresa, principalmente as grandes, existem 3 camadas: o operacional, gestão de pessoas e o estratégico. Vamos deixar um olho aqui, porque é a visão. A estratégia é a visão. Então como que funciona nessa estrutura aqui? Hoje você pode estar aqui no operacional, tá bom? E você está aprendendo a enxergar oportunidades. Você está atendendo necessidades. Você está masterizando seus talentos, então você todos os dias está aumentando o seu valor. Cara, não preciso disso não. Não preciso disso não. Para subir no CLT, não preciso disso não. Só preciso fazer meu trabalho bem feito. Aí que você se engana. Essa é uma habilidade, essas 2 habilidades, elas são essenciais para quem quer estar aqui
E principalmente quem quer estar aqui, nos cargos de executivos, diretores, CEOs, C-levels. Se você quer estar no C-level, você tem que ter uma visão aguçada de como atender necessidades, de enxergar dores, desejos do mercado para você adaptar, se ajustar às estratégias e cascatear isso. É assim que funciona, pessoal. O C-level, ele se adapta, eles criam a estratégia. Essa aqui é a camada do estratégico. Estratégico, gestão operacional. O estratégico passa a estratégia para a gestão e a gestão cascateia para o operacional. O operacional, ele tem no meio da estratégia a gestão. É a gestão que recebe as informações e fala, ó, faça isso. Não é o gestor que define, que decide por completo. É aqui, ó, que a estratégia acontece. E se um cara, que é um diretor, que está numa empresa há muitos anos aí no mercado, não souber identificar necessidades, a empresa quebra. Vê a Kodak. A Kodak era líder do mercado para câmera fotográfica. Quando entrou o digital, os caras falaram, não, isso aí não vai dar em nada. Não acompanharam, não tiveram a estratégia de entender, está mudando, a gente tem que mudar toda a estratégia, a gente tem que atender essa necessidade, essa nova dor, que na verdade é um novo desejo, é uma nova tendência, a gente tem que se adaptar. Não. O estratégico não atendeu necessidades, não usaram seus talentos ali, que era a Kodak, caramba. Não usaram seus equipamentos tecnológicos, enfim, para se adaptar e criar coisas que poderiam ser utilizadas até hoje. Cadê Kodak? Faliu. Não adianta o gestor perceber isso. O seu gestor direto perceber isso. Se o seu gestor não é o diretor, não está no C-level, não adianta. Ele pode enxergar. Ele pode passar para cima, mas quem vai se encarregar de mudar toda a estratégia é lá em cima. Por isso que essas decisões são tudo top-down. Já ouviu esse termo? Top-down? Quando vem de cima para baixo? Quando as coisas vêm de cima para baixo, funciona. Já percebeu? Então, você não consegue escapar disso. Tudo isso para você entender que você não consegue escapar disso. Senão você não chega lá em cima, e se você chegar lá em cima, você não sustenta a altura. Porque você vai ter que ter a habilidade de atender a necessidade mais do que nunca, e você vai ter que ter a habilidade de masterizar os seus talentos mais do que nunca. Tá bom, cara, entendi. Você me convenceu. Então, se eu quiser ser muito rico, ou se eu quiser crescer na minha carreira, sair do operacional, ir para a gestão, sair da gestão, ir para o estratégico, ir para os executivos, eu vou ter que atender necessidades, eu vou ter que masterizar meus talentos. Eu entendi. Mas e aí, como eu faço isso? É simples. Basta você começar pela consciência. Essa é a informação que você precisa ter. Nenhuma empresa é perfeita. Então aqui eu quebro a sua inocência. Quebro a sua inocência. Pensa nas principais empresas do mundo. Walt Disney. Hoje a Forbes, no dia de hoje, a Forbes postou vagas de estágio para o Walt Disney, para trabalhar no Walt Disney em 2026. Olha só que legal. É uma das empresas mais incríveis para trabalhar, com um sistema, com processos incríveis. Não é perfeita. E não estou falando isso para falar mal da empresa. Nossa, cara, você é invejoso, hein? Não é isso. É para você entender que existe oportunidade de atender necessidades em qualquer lugar. Não existe empresa perfeita, não existe time perfeito, não existe gestor perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Então existe problema. Vai existir reclamação, mas maior do que tudo isso são as oportunidades. Quando você começa a perceber necessidades do seu time, você tem que ter um comportamento. Eu já vou entrar aqui sobre o propósito, tá? Que para você é a mesma coisa, só que de uma ótica um pouco diferente. Para você atender necessidades, para transformar esses problemas em oportunidades, você precisa de algumas coisas e aqui é o como para você. Você precisa ter intenção, que é você estar atento a isso. Você escutou uma reclamação, você já... Opa! Você escutou que tem um problema, você... tem oportunidade. Tem intenção. Eu quero atender necessidades.
Você tem a consciência, agora você enxerga. Eu tirei esse véu. Eu quebrei essa inocência. Nenhum lugar é perfeito. E tem oportunidade em todos os times. Perfeito, via necessidade. Geralmente a necessidade é de documentação, é de treinamento, é de um backup, de um líder, é de liderança. Sempre tem um gap e você vai atender ele. Então você, segundo passo, você vai ser a resposta. Você vai se colocar à disposição, você vai pensar em soluções e você vai ser a resposta para aquilo. Mas veja que não é fácil. Muitas vezes você vai ter que se adaptar. Muitas vezes você vai ter que estudar, se esforçar, às vezes até tirar uma certificação, mas principalmente tentar conectar com os seus talentos. Então você vai ser a resposta e você traz os seus talentos juntos para reforçar aquela entrega, para reforçar aquele resultado. Pensa numa situação, você identificou em você, e a gente vai falar bastante sobre talentos. Você identificou que você tem um talento de comunicação, sempre falo dele. E você viu que dentro do seu time tem um problema de comunicação. As pessoas acabam não recebendo as informações, todo mundo recebe partes da comunicação ou não entendem com tanta clareza, então você sugere assim, olha, eu posso apoiar na criação dos comunicados internos do time, ou criar uma sessão, um e-mail, uma recorrência de comunicados internos, por exemplo, onde eu monto o e-mail aqui, eu te envio para você validar, se fosse conversando com o seu chefe, para a gente disparar toda sexta, porque daí todo mundo tem, por exemplo, a ata da reunião, a ata da reunião diária, da reunião semanal, da reunião quinzenal, para todo mundo, tanto o presencial quanto o remoto, estar na mesma página, ver que você trouxe o seu talento de comunicação, que é um talento de influência, mas que cria clareza no caos da confusão, da desinformação, e você resolve esse problema que estava impactando os resultados do time, criando insatisfação. As pessoas reclamando do chefe, nossa, nunca comunica o negócio direito, nunca fala direito, a gente faz, não é do jeito que ele queria. Então você apoia isso, você quer ser a resposta. Você fala abertamente, ó, eu quero resolver isso daqui, atender essa necessidade. Muitas vezes você vai ter que se adaptar, sim, se ajustar. Principalmente se você assistiu a Masterclass 1, meu chefe não me reconhece, você já sabe que você tem que se adaptar, vencer o seu ego e fazer entregas adaptadas. Então aqui é uma parceria muito importante com o seu chefe. Aqui é muito importante. Até pelo fato que ele vai precisar ver o quão isso está impactando positivamente. Você precisa vender de forma passiva. E pelo relacionamento, essa proximidade, os resultados eles vão surgindo e aparecendo e isso vai ficando claro para ele, nítido para ele. Você não vai ter um trabalho não reconhecido, não vai ter um trabalho nas sombras, que você faz isso escondido de jeito nenhum. Por fim, acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar que você vai dar conta de assumir essa nova demanda, que é um desafio, tá bom? Atender necessidade, geralmente, vem como um desafio porque a gente nunca está pronto, preparado 100%. Nunca está. Você estava acostumado a fazer um monte de coisa do seu dia a dia, quando entra uma necessidade, é novidade. As pessoas não estão fazendo aquilo lá. As pessoas não estão. Você que vai ter que tirar do zero e colocar no 1. Então você vai começar a se tornar uma referência de pessoa que aceita desafios, que enfrenta desafios e que entrega. Então você precisa ter essa mentalidade de que vou dar conta. Não importa o que eu preciso fazer, eu vou aprender, vou me conectar com as pessoas certas, vou fazer acontecer. Esse é o como de atender necessidades. Você vai ter que enxergar primeiro, a consciência eu já te dei, você vai ter a intenção de ser a resposta, de ser a solução, você vai ter que se adaptar, às vezes estudar, compreender melhor a necessidade, compreender melhor a dor, pensar numa solução. Isso pode ser colaborativo, ter um brainstorming com o seu chefe, pensar junto, olha, eu pensei nessas soluções, o que você acha? Esse exemplo que eu dei da comunicação interna é um dos problemas mais recorrentes dentro das empresas. Não só de times. E aí acreditar que quando o seu chefe... Porque às vezes uma necessidade pode se tornar um projeto. E isso vai
exigir de você confiança. Confiança. E conforme você vai demonstrando que é um profissional confiante, que executa, que faz acontecer, que tira do zero, projetos do zero e coloca no 1, coloca no 10, você se torna essa referência e mais projetos e desafios são oferecidos para você. E é numa dessas que um cargo pode ser criado para você. Um cargo que não existe pode ser criado para você. Não só um aumento, não só ser promovido, mas um cargo que não existia pode ser criado para você. Porque o estratégico interpreta que aqui existia realmente um gap, a gente precisa de alguém, já tem alguém fazendo, cria um cargo para ele. Olha, surreal isso. Existe, não é surreal. Isso é verdade. Isso aqui é um fato, na verdade. Isso é um fato. Muitos cargos são criados assim. Legal, Caio, aprendi a atender necessidades, mas o meu objetivo não é ganhar dinheiro. Não é focar só em dinheiro. Tá bom? Mesmo que o seu objetivo não é dinheiro, mas antes eu vou deixar uma frase para você. A melhor coisa que você pode fazer para um pobre é não ser outro pobre. Então, se você tem um propósito de ajudar as pessoas, você vai ter mais recursos se você não for mais um. Caramba, cara, você está tentando me convencer a ter como objetivo dinheiro? Não. Dinheiro, para mim, não é o objetivo final. Dinheiro, para mim, é recurso. É um recurso para poder ajudar mais pessoas. Eu também trabalho muito com propósito, pessoal. Então, se você é o cara ou a mulher do propósito, você vai ver que mais do que o cara que está atrás de dinheiro, você vai atender muitas necessidades e masterizar demais os seus talentos. Porque, veja, que maior sensação de satisfação, de realização e propósito é você conseguir ser você mesmo, com as coisas que você nasceu bom, já nasceu em você, e você utilizar elas para ajudar as pessoas. Veja como isso se conecta ao propósito. Então, eu estou sendo eu mesmo, estou fazendo o que eu nasci para fazer, ajudando pessoas. Que é você masterizar, é exatamente isso, você masterizando os seus talentos, você sendo a sua melhor versão possível para ajudar as pessoas a atender necessidades. É exatamente a mesma coisa, o mesmo caminho. Então não importa o seu cargo e não importa o seu objetivo, se é dinheiro ou é propósito. Você precisa aprender a atender necessidades e masterizar os seus talentos. Transformar você na sua melhor versão possível. E por talentos, não estou falando dos seus pontos fracos, aqui são pontos fortes. Seus pontos fracos você só administra. Os seus fortes você investe. Então, para fechar, por que atender necessidades é tão importante para a sua realização profissional? Você nunca vai se sentir, presta atenção, você nunca vai se sentir importante no que você faz se você não sentir que está colaborando, agregando valor, sendo parte de algo que faz sentido, que melhora a vida das pessoas, que facilita a vida das pessoas. E você só vai sentir assim quando você atende a necessidade. Se o seu trabalho, você não tem essa sensação de que você é importante, que você tem valor ali naquele processo, você nunca vai sentir realização profissional, você é só mais um. E eu conseguia sentir essa sensação de que, caramba, eu sou importante, estou ajudando pessoas, estou atendendo a necessidade das pessoas, além até do que está esperando de mim. Quando eu atendia telefone, eu já sentia isso, então eu ia tão bem, eu ia tão motivado, eu fazia tão além, porque eu estava me sentindo importante, estava me sentindo valioso naquilo, atendendo necessidades. E aí o crescimento veio naturalmente, me esforçando muito, sim, me esforçando, mas feliz. Então não importa. Masterizar os seus talentos nada mais é do que você identificar os seus pontos fortes e você fazer de tudo para transformar aquilo, multiplicar aquilo, melhorar aquilo. Eu sempre uso o exemplo de comunicação, que o meu top 1 no Gallup, no teste da Gallup, do livro Descubra os Seus Pontos Fortes, é a comunicação. Então toda oportunidade de falar, eu vou falar, eu nunca vou negar palco, eu vou me enfiar para dar reunião, para ensinar, para postar, para falar em texto, em vídeo, em áudio, entendeu? Eu vou masterizar, eu vou estudar sobre. Então olha aqui, o último livro que eu li foi sobre comunicação, Como Falar Bem. Falou muito sobre vícios de linguagem e outros
outras diversas técnicas de comunicação. Eu estou investindo muito em comunicação. E uma dessas formas de investir nos seus talentos, lógico, primeiro é fazer um teste de personalidade, identificar os seus talentos. Ah, Caio, eu não quero fazer o teste grátis, eu tenho preguiça. Ou, Caio, eu não quero fazer o teste do livro porque tem que pagar, enfim. Cara, se você não quiser fazer, então repare no que você é melhor do que os outros, se esforçando menos, você dá mais resultado. Sem ser humilde, o que você é melhor do que os outros? Repara nisso. E aí você, caramba, eu sou muito bom em vender. Sou muito bom, eu vendo rápido, fácil, assim, eu gosto. Então compre livros sobre vendas. Faça cursos sobre vendas. Arranje mentor sobre vendas. Arranje oportunidades, se coloque em oportunidades de vender, de fazer pitches e apresentações de vendas na sua empresa. Fale para o seu gestor que você quer vender mais, participar de vendas, acompanhar um vendedor. Não importa, você faz de tudo. Eu te dei aqui várias ferramentas para você melhorar isso. Para você entender, cara, que vendas, por exemplo, começa entendendo a dor do seu nicho. Depois você pensa em como você vai solucionar, tá bom? Porque é na dor quem tem a oportunidade. É muito difícil você enxergar a oportunidade, a solução antes da dor. Caramba, como que foi criado um band-aid? Fala pra mim. O cara ralou, ficou aquele negócio ali. Não, se a gente tampar, colou, sei lá, alguém inventou, colou uma fita. Depois alguém pensou, opa, essa fita aqui não é tão bom, porque o machucado não respira, a pele não respira. Vamos criar um band-aid, entendeu? Primeiro começa pela dor, depois você vem com a solução. Tá? Então você tem que aprender essas coisas. Então, para masterizar os seus talentos, você tem sim que fazer testes de personalidade, de pontos fortes, de talentos, e aí começar a investir nisso. Você pode pessoalmente, eu passei anos só eu, sozinho, indo atrás. Isso é bom, só que demora mais. Você vai ter um avanço, você vai masterizar muito mais comprando livro, fazendo curso, mentor, alugando cérebro de mentor, que faz o que você quer fazer, o lugar que você quer chegar, com aquela habilidade. E assim, lógico, se colocar naquela posição. Aqui, muitas pessoas mudam de trabalho aqui, outras não. Eu não precisei mudar de trabalho. Eu fui me adaptando, a vida foi me levando para alguns lugares. Porque nos meus talentos eu me destacava muito. Então eu fui atendendo essas necessidades e subindo essa escada do mundo corporativo. Você pode sim, eventualmente, olha, eu investi em atender necessidades, masterizei os meus talentos e agora eu me sinto muito bem com o que eu estou fazendo, só que eu quero ir para uma nova profissão. Então aqui você pode ter uma transição de carreira aqui, ou não. O importante é que você vai ter realização profissional, você vai ter satisfação, motivação e vai personalizar os seus resultados. Então vai ficar ainda melhor o que você faz. Então aqui você sobe mais nessa escada do corporativo. Isso é um profissional indispensável, porque não existem profissionais tão autênticos assim. E que, além de tudo, resolvem as coisas. Atende necessidades. Legal? Quero deixar uma tarefa para você. Você vai identificar esse mês, hoje. Faz um desses testes grátis aqui. Você vai identificar uma habilidade sua, um talento seu, só um. E você vai esse mês inteiro se dedicar para masterizar ele, para melhorar ele. Você pode comprar um livro, baixar na internet. Você vai ler um livro. Você vai se colocar numa posição, você vai falar sobre aquilo, você vai trabalhar em cima daquilo de forma ativa. Não precisa ser necessariamente no seu trabalho, mas se você identificar uma oportunidade lá, faça lá, aos poucos. Se coloque nessa posição, sugira para o seu chefe que você quer trazer algo novo, testar algo, mas faça, nesse mês, faça. Escolha uma atividade que vai melhorar o seu talento. Pode ser um curso, pode ser um livro, pode ser um vídeo no YouTube, um mentor ou uma atitude. Se coloque nessa posição. Saia da sua zona de conforto. Para concluir e fechar tudo isso, atender necessidades e masterizar os seus talentos é a resposta para você se sentir importante e ter essa realização profissional, mesmo que você queira como objetivo mais dinheiro, promoção, status ou propósito para ajudar as pessoas de forma social ou não.
Você precisa identificar, enxergar e ser a resposta. Fazendo ainda o que você é bom, você nasceu para fazer, isso floresce, deixa muito mais bonito a nossa passagem aqui na Terra. Quero muito que você deixe nos comentários aqui o que você está fazendo para masterizar os seus talentos. E que necessidade você identificou que você vai ser a resposta. Espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui um plano de ação do Notion para você ir seguindo ali e não se perder. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês. Espero que tenham gostado. Continue contando comigo e até a próxima Masterclass.